Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma quinta chegou. Mais uma palestra onde ouviremos mais uma vez o que a espiritualidade assim determinou para que possamos ouvir hoje. Cláudio, está me ouvindo aí atrás? Tá bom? Então eu estava aqui pensando, né, tudo que é para chegar até nós, vai chegar. E aquilo que não é para nós, não vai chegar até nós. Todos os dias a vida se renova, todos os dias temos oportunidades de recomeçar, de aprender, de buscar a mudança através dos ensinamentos da doutrina, do Evangelho, dos livros que são orientadores benéficos para o nosso ser, que alimenta a nossa alma. Os livros que nos traz conhecimentos, mas muitas vezes nós temos sentimentos e ressentimentos dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que nós queremos desabafar com alguém, falar, temos essa necessidade de falar com as pessoas, com alguém que a gente confia, com alguém que nós queremos passar, desabafar, contar alguma coisa que nos machuca. Mas muitas vezes nós não conseguimos porque olhamos para as pessoas à nossa volta e não confiamos em passar, abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e falar daquilo que nos faz sofrer, daquilo que está guardado dentro de nós. E nós temos essa necessidade de expor para alguém. E muitas vezes nós não nos damos conta em desabafar na prece para Deus, para Jesus, expor isso, dizer daquilo que nos faz sofrer. Mas também aqui na casa nós temos o atendimento fraterno, que eu gosto de dizer que é a conversa fraterna, aonde nós podemos nos expressar, colocar essa energia através dessa conversa com alguém que está ali preparado para nos ouvir, para nos atender, para aconselhar através da espiritualidade. Então, que podemos fazer isso, essa conversa fraterna aqui na casa, abrir o nosso coração, derramar a nossa alma através desse diálogo fraterno, que a espiritualidade sempre tem preparado alguém para ouvir as nossas queixas. E não nos demorando muito, queremos assim dar início à nossa prece. Então vamos fechando nossos olhos nesse momento e abrindo nosso coração, expondo-nos em oração, em prece, agradecendo por estarmos aqui, por ouvir a prece, para que
os nossos ouvidos estejam abertos, cada dia, cada segundo, e expormos diante de Jesus aquilo que precisamos, aquilo que estamos a procurar. Muitas vezes temos um vazio no coração, mas aqui estamos, ó Mestre, para te ouvir, para receber as orientações através da espiritualidade. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Hoje a nossa palestra é com o nosso amigo. Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Então, hoje eu escolhi para que a gente possa refletir um pouco a respeito das parábolas. Tem as parábolas que Jesus nos trouxe. Ela carrega muitos ensinamentos e, em especial, tem a parábola dos trabalhadores da última hora, ao qual eu gostaria, então, de contar essa história, mas eu irei contá-la da visão material e depois eu irei recontá-la pela visão espiritual. Vou ler aqui, depois iremos entender. O reino de Deus se assemelha a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu novamente à 3ª hora do dia. E vindo outros que se encontravam na praça, me fez algumas perguntas. Disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permanecei aí e o dia inteiro sem trabalhar? E disseram-lhes que ninguém os assalariou. E ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelo último, indo até os primeiros. Aproximando então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham ido encontrar em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhe dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor. Mas, respondendo, lhes disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionou comigo receber 1/10 pelo teu dia? Toma-o, que te pertence, e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, tenho mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, com base nessa parábola, nós podemos entender que o dono da vinha, essa vinha, ela não surgiu do nada. Mesmo que ele possa ter herdado essa vinha do pai ou do avô, essa vinha foi fruto de muito trabalho, foi fruto de muitas horas trabalhadas, de acordar cedo e dormir tarde,
ao que nós encontramos hoje nas grandes empresas, né? Se formos buscar os fundadores dessas empresas, foram pessoas dedicadas profundamente ao trabalho, trabalhavam 10, 12 horas, 16, 20 horas, muitas vezes, para construir, podemos dizer, a empresa. Muitos construíram um império. Mas o dono dessa vinha, ao sair para contratar trabalhadores, era alguém que possuía uma experiência, que sabia quando chegar a hora da colheita, de quantos trabalhadores ele precisaria, saberia informar e orientar cada trabalhador para que exercesse determinada função em sua vinha. Porque se ele tivesse herdado, sem nunca ter trabalhado naquela vinha, ele seria dono de uma vinha, mas não teria uma vinha. Porque em menos de 1 ou 2 estações ela se perderia. Quantas vezes nós notamos, a história nos relata, que impérios, fortunas, empresas, ao serem entregues a herdeiros que nunca sequer entraram na empresa, em pouco tempo ela se desmancha, ela quebra, ela desaparece. Mas esse pai de família era um trabalhador que construiu a sua vinha, então ele sabia. Nós encontramos também, quem de nós, alguns já, outros ainda não, passarão um momento da procura do emprego, da procura do trabalho. Quantas vezes o pai de família que se encontra desempregado, não é? Através do silêncio da noite, muitas vezes, da conversa com Deus, das promessas que fizemos, Senhor, se eu arrumar um emprego isso, se eu arrumar um emprego aquilo, porque nós sabemos da dificuldade. Então, da mesma maneira que esses trabalhadores se encontravam à praça, aguardando a chegada, a oportunidade, e esse dono da vinha, ao sair de manhã, contrata os primeiros trabalhadores e acerta com eles: vou te pagar 1 denário, vou te pagar 100 reais para que tu trabalhe na minha vinha hoje. E aquele pai de família desempregado, vendo aquela oportunidade, agarra aquela oportunidade com as 2 mãos e diz: sim, vou à tua vinha trabalhar. Então vá. Mais tarde, novamente, o dono da vinha sai e encontra mais alguns trabalhadores e convida-os: vem também trabalhar na minha vinha. Há serviço, há trabalho, te pagarei 1 denário, te pagarei 100 reais. E assim se dá ao decorrer de todo o dia. Ele vai, sai e vai a contratar. Ao chegar ao final do dia, na hora de fazer o acerto, então ele diz: chama os últimos e começa a pagar por esses. E aquele que trabalhou 1 hora recebe 1 denário, recebe os seus 100 reais, podemos assim dizer. Mas aquele que começou a trabalhar no começo do dia, esse já fica revoltado, porque ele achou que iria receber mais do que o outro. E ao receber o mesmo, ele se acha injustiçado. Mas aí eu pergunto, não foi um acerto que foi feito?
Tu não concordastes que trabalharia por 100 reais? Não seria esse o acordo? Então, qual o motivo da tua revolta, se eu, que sou o dono da vinha, pago ao outro 100 reais? O dinheiro não é meu? Não sou eu que estou saindo, entre aspas, em prejuízo, a pagar 100 reais para alguém que trabalhou 1 hora e a pagar os mesmos 100 para quem trabalhou 10 horas? Estou sendo injusto? Não, eu estou sendo justo, porque eu estou cumprindo o que eu acordei. O que eu disse que faria, estou fazendo. Aquele, então, que começou a trabalhar de manhã, agradecendo a Deus a oportunidade do emprego e se revoltando ao final do dia, porque esse carrega dentro de si uma coisa chamada inveja. Ele está invejando o outro que trabalhou menos e está ganhando o mesmo. Ele acha que deveria ganhar mal. E a partir daquele momento em que o outro recebe o mesmo que ele passa a ser uma pessoa infeliz. Ele já não está mais feliz pelo emprego, pelo dinheiro, pelo sustento da família. Porque ele despertou nele o sentimento da inveja. Da mesma maneira que aquela pessoa que compra um carro zero, lindo, maravilhoso, chega em casa, aí olha na garagem do vizinho, o vizinho tem um carro lindo, maravilhoso, melhor que o dele, pagou o mesmo que ele. Naquele momento ele deixa de ser feliz, porque ele despertou a inveja. Então, esta parábola nos traz essa reflexão. Mas muitas vezes, nós, trabalhadores, conseguimos um emprego, damos graças a Deus que conseguimos um emprego, trabalhamos, ganhamos o sustento da nossa família, mas chega um momento que nós achamos que estamos sendo injustos conosco. Por quê? Eu trabalho há 1 ano nessa empresa, fulano entrou agora faz 2 meses, ganha o mesmo que eu não ganhei aumento nenhum. A gente acha que a gente merece, porque o outro que entrou agora está ganhando o mesmo que eu que estou trabalhando há 1 ano. Mas eu não paro para pensar que fazem 1 ano que eu estou trabalhando, que eu não estou sofrendo com a procura do emprego. E o fulano que começou agora talvez esteja há 10 meses se torturando em busca do emprego. E muitas vezes somos tão ingratos que saímos da empresa que ajudou a sustentar a nossa família e colocamos o dono na justiça, porque nós somos injustos. Essa primeira etapa, eu queria contar essa história falando pelo lado material daquela pessoa que trabalha, funda uma empresa, distribui empregos, ajuda o país e o mundo a evoluir. Mas nós estamos numa casa espírita. Nós estamos aqui para falar da doutrina espírita. Então, agora pegando essa mesma parábola dos trabalhadores da última hora, o que ela quer nos dizer? Qual é o convite que ela nos faz? Quem é esse pai de família que sai a fazer o convite? Esse pai de família, podemos dizer que são os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos de Jesus, que Ele trouxe a nós ao amanhecer de um novo dia, porque aquele momento em que Jesus começa a pregar, a ensinar, é o nascer de um novo dia, porque foi o primeiro ser humano que pronunciou a palavra amar ao próximo como a si mesmo. Então, daquele momento, daquele amanhecer, Jesus sai a pregar. E ele encontra pessoas que estão paradas na existência, que estão paradas no tempo,
E ele começa a convidar: venha, venha trabalhar. Eu te prometo um salário, eu te prometo uma recompensa, eu te prometo o reino dos céus. Então, os primeiros entre multidões vão trabalhar na vinha do Senhor. Os apóstolos são os primeiros a aceitar esse trabalho. Entre tantos e tantos, eles foram o primeiro. Logo depois, novamente, o Senhor sai, não o Cristo, mas a sua mensagem nós vamos encontrar no decorrer de 2000 anos, Francisco de Assis e tantos outros que vêm divulgar os ensinamentos do Mestre, a convidar novamente, a despertar novamente para os trabalhos. Porque o tempo vai passando, daquele raiar de uma nova fase do Mestre Jesus, até o anoitecer de muitas vidas, muitos são chamados. Até que nós hoje nos encontramos, a doutrina espírita nos traz ser a última hora, o último chamado de consciências ao trabalho do Cristo, ao trabalho de reformação íntima, ao trabalho de modificação. Essa é o grande chamado do Mestre. Porque ao chegar o final do dia, a chegar um momento em que então Ele irá nos ofertar o reino de Deus. Mas Ele será justo com todos os trabalhadores, porque muitos não estavam preparados para ouvir o chamado na primeira hora, bem poucos estavam. Mas as horas foram passando e o chamado foi vindo. Muitas vezes nós temos que entender que ao nascermos, estamos tendo a oportunidade de começar a ser um trabalhador. E aí, as mensagens do Cristo, os ensinamentos do Cristo, nós ouvimos ali pelo Matia, nós vimos pelo vídeo no YouTube, numa roda de conversa com amigos, nós vamos recebendo esses convites. Mas nós somos jovens, nós temos a vida toda pela frente, a gente às vezes deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro. E os anos vão passando, a gente vai envelhecendo. E quando se aproxima a última hora de nossas vidas, nós já estamos enxergando ao longe o nosso desencarne. Muitas vezes é nesse momento em que nós não queremos possuir mais do que precisamos, não queremos ser mais do que os outros, que nós já começamos a entender que nós não fizemos nada por nós mesmos, pela nossa reforma, por destruir em nós a vaidade, o egoísmo, a cobiça. É que aí então vamos procurar ser trabalhadores do Cristo. Vamos procurar auxiliar na caridade. Vamos procurar, através do nosso exemplo, trazer exemplos melhores para melhorar o mundo. É nesses últimos momentos. Mas, muitas vezes, ao desencarnarmos, recebemos o mesmo denário daquele que passou a vida toda trabalhando e aquele que começou a trabalhar só no final da vida. Porque, acima de tudo, Deus é soberanamente bom e justo. Se nós passamos um período maior parado,
nos preocupando com as coisas materiais, sofrendo angústias, decepções, ilusões. Aquele que despertou no alvorecer do dia, no começo da vida, esse trilha uma vida, uma existência mais tranquila, não sem problemas. Problemas todos nós temos, nós não estamos no mundo de felicidade, nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas com o ensinamento e o conhecimento, nós passamos essa existência e essas dificuldades em paz, sem sofrimento, sem desespero. Então, os trabalhadores da última hora são todos aqueles que decidem fazer uma modificação íntima. Como disse o Paulo, hoje há centenas, dezenas de livros. Há tantos livros que uma vez eu fiz uma conta. Só com base na biografia, com os livros que o Chico Xavier psicografou, hoje nós temos. Se eu tivesse começado a ler no meu primeiro dia de vida, se eu tivesse essa oportunidade, mas não tinha, e não parasse de ler mais durante o resto da minha vida, 24 horas por dia, eu levaria 42 anos para ler todas as obras que o Chico psicografou. Então, há muito conhecimento. E o chamado para trabalhar na vinha, nós fazem 2000 anos. O momento do pagamento se aproxima para cada um. Cada um de nós receberá conforme trabalhamos. Mas Deus é tão justo que Ele dará o mesmo carinho, o mesmo amor, o mesmo amparo para aquele que vem trabalhando séculos a séculos, tanto quanto aqueles que estão despertando nessa existência. Então, eu gosto muito dessa parábola, porque ela nos faz refletir. Será que eu sou um trabalhador da última hora? Será que eu já comecei a trabalhar? Mas o mais importante de tudo é que quando chega o dono da vinha e nos convida, nós temos que estar preparados. Porque se a gente vai procurar um emprego hoje, nós temos que estar preparados para exercer tal ou tal função. E a maneira mais simples de nos preparar é através do conhecimento. Conheceis as leis que regem o universo, conheceis os ensinamentos do Cristo, estarás preparado para começar a trabalhar na vinha do Senhor, modificando a ti mesmo. Muito obrigado pela paciência de todos. Então vamos passar para a nossa irradiação nesse momento, fechando nossos olhos. Que as vibrações do nosso Mestre estejam conosco, também em nosso lar. Assim, recebendo a paz no nosso lar, com essas energias que emanamos para aqueles que estão lá, nossos parentes, para todas as pessoas, em cada cômodo, em cada lugar do meu lar, em cada pessoa, que essas energias de saúde,
de paz, de amor estejam presentes em todas as pessoas, moradores de rua, pessoas encarnadas e desencarnadas, nos hospitais, nos presídios. Essas pessoas que estão perdidas, que nesse momento posso receber também as nossas vibrações de amor, a todos aqueles que estão passando por dificuldades, os irmãos que estão passando pelas guerras, por toda a humanidade que estamos passando nesse momento, por essa pandemia, por essa transformação que a Terra e nós estamos vivendo. E agora vamos passar para o passe.